Uma ação inédita de um dos bancos mais rentáveis do país. Uma elétrica em pleno turnaround com espaço para valorização. Um fundo imobiliário com potencial de retorno de IPCA mais 10% nos próximos anos. Uma Big Tech pronta para capturar a recuperação do mercado e um ativo digital que conquistou o interesse dos grandes institucionais. Novo mês, novas oportunidades. A gente te mostra agora as principais recomendações de investimento para o mês que começa e o que acompanhar nos mercados. E antes de começar, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as recomendações que podem fazer a diferença na sua carteira. Está no ar o Onde Investir em Novembro. Depois de alcançar máximas históricas e continuar flertando bem próximo dos 150 mil pontos, o principal índice da Bolsa Brasileira agora enfrenta a temporada de balanços corporativos do terceiro trimestre de 2025. O encontro do presidente Lula com Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, trouxe alívio, mas o que impulsionou os ativos brasileiros mesmo foram os gringos. Com o corte nos juros americanos, o Brasil agora fica ainda mais atraente para os investidores estrangeiros. Isso também tem ajudado o dólar, que tem se enfraquecido, e ajudado a manter nossa inflação mais controlada, apesar de ainda estar fora da meta buscada pelo Banco Central. Quanto ao cenário fiscal, o mercado ainda espera as medidas compensatórias à queda da MP do IOF, que aumentava a tributação sobre aplicações financeiras. E enquanto isso não acontece, o orçamento para 2026 vai sendo postergado. Nos mercados globais, novembro começa com os resultados corporativos em primeiro plano em Nova York, junto com os comentários bem cautelosos de Jerome Powell sobre a continuidade da flexibilização monetária por lá, que ainda rendem ajustes. Enquanto isso, o acordo comercial entre China e Estados Unidos teve pouca repercussão, já que questões importantes sobre tecnologia ficaram de fora. Vamos descobrir onde investir em novembro. Ações brasileiras para investir em novembro. Já estou com Larissa Quaresma, responsável pela carteira das 10 ideias de novembro, para conversar com a gente. Lari, mais uma vez, obrigada pela participação, tudo bem? Tudo bem, e você, Paulinha? É sempre um prazer estar aqui, vamos falar de ações brasileiras. Obrigada pelo convite. E que se deram muito bem em outubro. A gente viu um bom mês para o principal índice da Bolsa Brasileira, também ali alcançando máximas históricas. O que impulsionou o principal índice da Bolsa Brasileira, mas também as ações brasileiras como um todo nesse mês de outubro? A performance do Ibovespa de outubro, na verdade, ela engana um pouco, porque ela foi muito puxada por Vale, na esteira do minério de ferro, que subiu bastante ao longo desse mês, encostando ali em 110 dólares por tonelada. E também WEG e Embraer, que são empresas relativamente pesadas aí no índice e que andaram bem. Se a gente olhar para o Bovespa Small Caps, que, na nossa opinião, traduz melhor a performance das ações listadas como um todo, ficou para trás, né? Ficou ali um pouco no negativo, meio no 0 a 0. Então, acho que foi um mês, na verdade, de uma certa pausa para respirar, pela correção que a gente teve. E essa correção, ela acabou vindo mais do mercado internacional, embora a gente tinha tido preocupações locais também, que ajudaram nessa realização de lucros. Lá fora, foi esse retorno da guerra comercial, que era uma preocupação que estava um pouco adormecida há alguns meses, e ela voltou com uma subida de tom entre Estados Unidos e China, que ameaçaram aí restrições comerciais um ao outro. Essa preocupação no final do mês acabou sendo resolvida, tudo indica que os dois países chegaram num consenso, chegaram em um acordo comercial e, aliás, foi não só o caso dos Estados Unidos com a China, mas também com outros países, né? Então, eu acho que esse foi o grande elemento que engatilhou a correção vindo do exterior, mas que já está razoavelmente pacificado. Do lado do Brasil, a gente teve algumas preocupações com o fiscal, com a aprovação, né, do projeto de isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000, ou seja, quem tem o salário até esse limite aqui no Brasil vai deixar de pagar imposto de renda, mas, por outro lado, a compensação que veio junto desse projeto não é suficiente para compensar essa renúncia de arrecadação por parte do governo. Então, por conta disso, o mercado começou a se preocupar mais com o fechamento das contas do governo para 2026, que é um ano eleitoral e que a gente sabe que costuma vir junto com bastante expansão
de gastos governamentais, né? Então, isso acabou pressionando um pouco ali a nossa curva de juros, apesar de que a gente não tem grandes preocupações em relação a isso, porque, na nossa opinião, isso já era esperado, já era sabido que o governo teria esse incentivo para montar um orçamento mais expansionista para 2026. Então, acho que esse é o pano de fundo macroeconômico que explica, tá? Lá fora, aí do outro lado, né, do lado mais de rotação de recursos para emergentes, um cenário mais favorável para moedas emergentes, aí na ponta positiva, isso eu acho que permaneceu. Apesar de todo o ruído relacionado a esses outros dois temas, a gente continua vendo essa tendência de diversificação de recursos para fora dos Estados Unidos, essa alocação do dólar marginal, né, aquele novo dinheiro que os investidores globais vão aportar, na hora de escolherem os mercados, tem optado por uma parcela maior de emergentes. Isso continua acontecendo em função não só de uma perda de credibilidade institucional dos Estados Unidos, que continua sendo o principal mercado do mundo, mas também pelo fato de o dólar ter um menor carrego, porque a gente teve mais um corte de juros nos Estados Unidos ao longo desse mês de outubro, né? E aqui no cenário local, a gente continua com um pano de fundo bem favorável para o corte de juros aqui no Brasil. A nossa inflação continua caindo, as expectativas de inflação caindo. Pasme, a inflação de 2025 provavelmente termina o ano no teto da meta de 4,5%, as expectativas já começaram a se ajustar a isso, então a gente continua bem construtivo com o corte de juros aqui no Brasil, ou em dezembro desse ano, ou em janeiro de 2026. Claro, falando especificamente de novembro. Claro, você comentou sobre essa questão da inflação, que vem reduzindo, mas a gente tem ainda o juro muito alto, 15%, e tem agora também o restante da temporada de resultados do terceiro trimestre. Como é que esses dois fatores especificamente devem impactar, claro, nesses resultados e como devem reagir as ações nesse próximo mês? Muito importantes esses dois fatores que você comentou, a gente está de olho nessas duas coisas para montar justamente a carteira de novembro. Primeiro, do lado da Selic. Logo na primeira semana de novembro, a gente tem uma reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que é quem decide os juros aqui no Brasil. E essa reunião, que a gente espera que traga uma manutenção da Selic em 15%, ela pode trazer uma notícia boa na comunicação dessa decisão. Por quê? Até aqui, né, desde que o Banco Central começou a subir os juros e levou a Selic para esse patamar, a autoridade ela tem mantido um discurso bem conservador, né? Mantido aquelas frases, não hesitaremos em retomar o ciclo de aperto monetário, né? O que isso significa? Olha, a gente está de olho, se precisar sobe o juro de novo, né? A gente vai manter a Selic elevada por período bastante prolongado. A gente espera que haja alguma mudança nessa comunicação para preparar o terreno para que o corte de juros não venha com uma mudança abrupta. Então, é natural que primeiro o Banco Central ele comece a flexibilizar o discurso para ali, de repente, em dezembro, em janeiro, ele vir com corte de juros. Agora, só essa mudança de discurso, ela já é suficiente para engatilhar um movimento de alta das ações. Depois da gente ter tido um outubro de mais correção na Bolsa como um todo aqui, ex-Ibovespa, isso abre caminho para a gente ter um novembro, de repente, se beneficiando positivamente desse gatilho. Do lado da temporada de balanços, um ponto de atenção grande é justamente o juro elevado. Então, a gente tem feito uma seleção de ações muito criteriosa para privilegiar aquelas empresas que performam muito bem num cenário de juro alto, operacionalmente falando, que seguem gerando caixa, seguem crescendo, seguem ganhando mercado e expandindo rentabilidade, mas, por outro lado, que elas tenham alguma sensibilidade para quando o juro começar a cair, de forma que esse gatilho do juro, na mudança do discurso do Banco Central, ele também enseje um gatilho mais positivo na nossa seleção de ações do que na Bolsa como um todo. Então, temporada de resultados faz preço, é importante para a gente dar lastro, né, para o movimento de alta que a gente tem tido ao longo de todo esse ano na Bolsa Brasileira, que tem sido um ano positivo para as ações brasileiras. Então, a gente tem feito essa seleção de ações em bom momento operacional e que, ao mesmo tempo, se beneficiam de um corte de juros olhando à frente, porque isso já vai ser precificado antes de acontecer. E como se adaptar a essa estratégia? Como você adaptou a carteira das 10 ideias? Se você quiser abrir aqui alguns nomes também, dizendo um pouco, né, em que setores, como é que você está adaptando ou adaptou essa carteira para novembro?
A gente fez apenas uma troca na carteira para novembro, porque ao longo de todo o ano a gente já vem aumentando a sensibilidade a juros dessa carteira. Então a gente optou por incluir Nubank esse mês na carteira. É a primeira vez que Nubank entra na nossa carteira mensal das ideias. Essa foi uma decisão pensada à luz de tudo isso que eu comentei até agora e por conta de fatores específicos de Nubank. Quais sejam, né? Primeiramente, ela tem uma sensibilidade a juros importante, a fintech, porque todo o passivo dela, todo o custo de captação dela é atrelado ao CDI, que é basicamente a mesma coisa que Selic, falando aí em termos de taxa, né? Andam muito juntas. E quando você tem uma queda da Selic, você tem uma queda do custo de captação dos CDBs, dos RDBs, né, do Nubank, e isso é margem financeira na veia, né, como dizem. É uma diminuição da despesa financeira que a companhia tem. Além disso, quando você tem uma queda de juros, você tende a ter uma redução na inadimplência, e isso é o que a gente espera que aconteça no ano que vem, tá? A inadimplência tem se elevado há alguns meses, parece que estabilizou aqui no país como um todo. O Nubank sentiu muito pouco essa elevação de inadimplência, porque eles fizeram um trabalho com inteligência artificial, de avanço dos modelos de crédito, muito interessante esse ano, mas mesmo assim, num ambiente de queda de juros, como o Nubank tem aí mais da metade da população brasileira como cliente, isso da população adulta, né, brasileira como cliente, isso tende a ter um efeito positivo, tá? Olhando para a companhia de forma específica agora, o Nubank está naquele ponto em que, no principal mercado dele, ele já atingiu a maturidade em número de clientes. Mas ele ainda está longe da maturidade em número de produtos que esses clientes têm e, segundo, está se expandindo em muitas regiões, principalmente o México, que é o que deve ganhar atração nesses próximos 12 meses. Então, aqui no Brasil, tem uma série de produtos que foram lançados recentemente, consignado do setor público, consignado do setor privado, né? Uma série de linhas de crédito novas que ainda não ganharam tração, onde o Nubank ainda tem uma participação de mercado muito baixa e pode crescer muito, e isso vai adicionando camadas de lucro. No México, a companhia conseguiu acertar o modelo de crédito dela e deve acelerar a expansão da carteira de crédito no México, e isso também vai adicionando camadas de lucro. Lembremos, o último resultado disponível do Nubank, que é o do segundo TRI, a companhia já entregou uma rentabilidade sobre patrimônio líquido de 28%. Isso está entre as maiores rentabilidades do setor financeiro latino-americano. É muito impressionante realmente esse patamar de ROI, que a gente vê como não só recorrente, mas que tem o potencial de expandir com essa adição de produtos e geografias. O valuation, ele é um pouco mais caro, mas ele não é absurdo, ele é justo na nossa opinião. A ação da companhia negocia mais ou menos 20 vezes o lucro que a gente projeta para 2026. Para quem cresce o lucro aí na ordem de 30% no ano, com uma rentabilidade sobre patrimônio líquido próxima de 30%, também parece um múltiplo bem justo, tá? Tem outras empresas no Brasil que negociam a múltiplos parecidos e não entregam nem o mesmo crescimento e nem a mesma rentabilidade. Então a gente optou por colocar aí no Nubank, né? Se beneficia do juro baixo não só no Brasil, como também lá fora, dado que a ação principal é listada nos Estados Unidos e tem uma base de investidores estrangeiros muito relevante. Então, aí optamos por reduzir a exposição ao setor defensivo, que é o setor de energia, para fazer espaço para a Nubank. O setor de energia andou bastante, né, esse ano, então a gente optou por retirar uma distribuidora que é a Energisa para dar lugar à Nubank. Você sabia que pode investir diretamente na carteira das 10 ideias com o BTG Pactual? Só clicar no link da descrição, totalmente de graça. Segundo bloco, e é hora de falarmos sobre as ações boas pagadoras de dividendos para novembro com o Rui Hungria, que já está aqui comigo. Rui, tudo bem? Tudo bem, Paulo. Oi, pessoal. Bora começar falando então sobre essas ações boas pagadoras de dividendos, porque a gente já sabe, né? Com os juros altos, a gente tende a entender que nessa temporada de resultados, as empresas mais alavancadas, cíclicas, tendem a sofrer mais. Nesse sentido, as ações boas pagadoras ali com fluxo de caixa previsível, que pagam, né, bons dividendos, tendem a se dar melhor? Sim, e na verdade é o que a gente tem visto acontecer nos últimos anos, né? Apesar da gente ter algum tipo de variação da Selic, começou a cair, depois voltou a subir, mas a verdade é que esse nível de Selic acima de 10%, e obviamente agora
nos 15% é ainda mais gritante, esse nível de Selic ele é bastante restritivo, né? Ele acaba atrapalhando o negócio, ele acaba fazendo com que as companhias paguem muito mais juros sobre dívida do que elas costumavam pagar anteriormente. Então, esses últimos anos, na verdade, a gente tem visto as companhias que têm um balanço mais sólido, que têm uma geração de caixa melhor, elas têm conseguido performar muito melhor do que empresas que são mais alavancadas, né? E esse cenário agora, esse terceiro trimestre de 2025, em que a gente teve pela primeira vez os 3 meses de Selic em 15%, nesse cenário a gente vai ver um impacto ainda maior. Então, claro que a nossa perspectiva para a Bolsa, de maneira geral, ela é positiva olhando para frente, a gente entende que os juros devem voltar a cair a partir do ano que vem. Os valuations das empresas brasileiras eles continuam em níveis atrativos, mas esse curto prazo, essas 2 próximas temporadas de resultados, elas tendem a ser bastante decisivas, né, nessa questão de que as companhias que não estiverem preparadas, que não tiverem um balanço sólido, elas vão enfrentar dificuldades, né? Então, nesse sentido, você buscar empresas que tenham um balanço sólido, tenham baixo endividamento, tenham marcas fortes, uma gestão diferenciada de qualidade e uma boa geração de caixa, elas vão conseguir atravessar esse período bem. E aqui para a gente acaba sendo natural, né? Porque o nosso radar de empresas, né, que normalmente a gente olha para dividendos, normalmente elas têm essas características, né? São empresas que têm dívida baixa, empresas que têm uma boa geração de caixa. Então, normalmente essas empresas elas tendem a performar um pouco melhor nesse período, sim. E com a possível tributação dos dividendos para 2026, como é que fica a situação das companhias? Elas podem se adiantar para distribuir algum capital que está retido ali na empresa, distribuir dividendos extraordinários ainda este ano? A gente ainda está nessa discussão, né, se vai passar isso ou não, e é bom lembrar que assim, para o investidor pequeno que recebe menos de 50 mil reais por mês dessas empresas não deve mudar, então assim, uma grande parte dos investidores, pessoa física, não deveriam sofrer muito com essa mudança. No entanto, alguns investidores grandes poderiam sofrer com essa mudança. Para que esses investidores não tenham um impacto muito relevante, as empresas podem alterar a política de dividendos delas. Então, o que a gente está tendo aqui dependendo da discussão, dependendo se isso for aprovado, essa taxação que começa a valer a partir dos próximos anos, ela poderia impactar os dividendos dessas pessoas nos próximos anos pelo fato de eles serem taxados. Então, essas companhias elas podem fazer o quê? Adiantar o pagamento desses dividendos ou então, pelo menos, adiantar o anúncio desses dividendos, né? Porque existe uma linha ali nas regras que diz que esses dividendos eles podem ser antecipados, mas podem ser pagos até 2028. Então, o que as companhias podem fazer mesmo sem pagar já, elas podem antecipar esse anúncio para, de certa forma, blindar esses investidores desse pagamento de imposto sobre esses dividendos que podem ser pagos até 2028, né? Então, resumindo, a gente pode ter sim uma mudança, pode ter uma antecipação no anúncio desses dividendos, talvez não exatamente o pagamento dos dividendos, mas pelo menos o anúncio desses dividendos. E em alguns casos, esses dividendos eles podem trazer, inclusive, uma forte reprecificação, porque a gente está falando de alguns casos aqui de pagamentos que podem ser superiores a 10% do valor de mercado que essas companhias negociam hoje, né? Então, imagina, de um dia para o outro a companhia anuncia um dividendo de 10%, 15% do seu valor de mercado, é compreensível e é esperado que as ações dessa empresa acabem se valorizando bem nesse dia, né? Então, é um tema para ficar aí no radar. Tem algumas empresas que a gente gosta que podem, inclusive, anunciar esse tipo de antecipação, né? Inclusive 2 delas estão na nossa carteira nesse mês, né? E comenta pra gente, então, quais são essas 2 ações aí, já pensando nessa distribuição de dividendos extraordinários que você selecionou. Não foi exatamente por conta dessa questão de uma possível antecipação dos dividendos, mas, claro, pode nos ajudar, né? Mas as empresas que a gente tem na carteira hoje que podem se beneficiar dessa mudança de regras são o Itaú e Eletrobras, né? As duas têm ali lucros, reservas de lucros
bastante relevantes, né? É claro que a gente tem que lembrar que nem toda essa reserva será anunciada como dividendos, até porque as empresas elas precisam se preocupar com alavancagem, precisam se preocupar com algumas outras questões ali envolvendo o negócio. Às vezes pode, por exemplo, não pagar tanto dividendo e investir mais no negócio, por exemplo. A gente está falando aqui de uma decisão que vai depender de empresa para empresa, mas ainda assim podem ser montantes relevantes para essas duas e que, claro, ajudaria os acionistas dessas companhias que a gente gosta por outros motivos, né? Itaú é o melhor banco aqui de varejo do país, tem um balanço extremamente sólido, segue apresentando resultados muito bons, independente aqui do cenário macro, né? E deve continuar assim, mesmo que essa desaceleração venha acontecer aqui mais no final do ano. E a Eletrobras tem mostrado um turnaround muito bom nos últimos anos, uma redução relevante de gastos gerenciáveis, e agora tende a começar a se beneficiar de uma melhora nos preços de energia. Então, te gosta dessas companhias por outros fatores, são boas pagadoras de dividendos já, mas pode inclusive ter essa ajudinha extra aí que a gente estava comentando. E se você quiser investir diretamente na carteira de dividendos, é muito fácil, só clicar no link da descrição do nosso vídeo. As top picks de fundos imobiliários você vai conferir agora com Caio Araújo. Caio, tudo bem? Tudo bem, Paulo, e você? Tudo jóia. Falar então de fundos imobiliários que têm se dado bem também em 2025 e tende a captar mais que 2024. Explica um pouquinho pra gente esse cenário, por que os fundos imobiliários estão se dando tão bem em 2025? Legal, Paulo. Aqui nessa parte de captação a gente está falando das ofertas, né, das emissões de novas cotas. De fato, a gente caminha para um ano melhor que 2023 e possivelmente que 2024, só que existem algumas peculiaridades nesse ponto. Primeiro, a gente vê uma intensificação do modelo de troca de cotas, entre aspas. Então, nesse caso, o fundo, para adquirir novos imóveis, novos portfólios, ele emite novas cotas e entrega a elas como pagamento. E aí o vendedor dos imóveis fica com as cotas para possível venda, alienação ou liquidez em determinado momento. Então, essa é uma modalidade que não é nova, mas foi intensificada nos últimos meses, nos últimos trimestres principalmente, dado a escassez de novos recursos para a categoria. Nós ainda entendemos que o grande fluxo de capital ele está direcionado para renda fixa, títulos isentos, principalmente no mercado local. Então, os fundos imobiliários, para poder gerir o seu portfólio, adicionar novos imóveis, gerar valor eventualmente, dado que a gente ainda enxerga um cenário atrativo para novas compras de ativos, procura outros formatos, e esse formato de troca de cotas é amplamente utilizado, especialmente para os fundos maiores, né, que têm menores problemas em relação à liquidez e tem algum poder de barganha, vamos dizer assim, com novas compras. Então tem que tomar um pouco de cuidado com essa comparação com os últimos anos, mas vale citar que alguns fundos, depois da alta dos últimos meses, ultrapassaram ali a cota patrimonial e hoje conseguem captar recursos assim, de uma forma mais viável dentro do público de varejo também. Mas mesmo depois dessa valorização dos fundos imobiliários, o patamar continua ainda atrativo para novas entradas? Olha, Paulo, nós consideramos que sim, mas é importante pontuar que não é o mesmo cenário do visto há 12 meses atrás, 9 meses atrás, pois alguns fundos andaram bastante, né? Nós tivemos valorizações significativas de 2 dígitos ao longo do ano. E quando olhamos para alguns indicadores, especialmente ali um dos mais clássicos, né, que é o Dividend Yield do IFIX versus a taxa real da NTNB 35, a NTNB de 10 anos, ali encontramos um fechamento significativo de spread. Porque todos os ativos andaram, e eu não estou falando só de fundos imobiliários, estou falando de bolsa, estou falando de outros títulos. No entanto, a NTNB, que é uma referência de valuation muito significativa para FIIs, ficou estacionada ali próximo de 7,5, 7,4, ali a taxa real. Então isso dificulta a análise do spread, que se espremeu bastante, e com isso enxergamos aí de fato alguma saturação nesse sentido. Mas olhando para outros indicadores, como o dividend yield nominal, o desconto sobre o valor patrimonial, a comparação com o custo de reposição, aí temos sim, de fato, ainda um patamar atrativo para FIIs. E lembrando que estamos aí prestes a presenciar, em nossa visão, um movimento de queda de juros, que pode vir nesse finalzinho de ano ou no começo do ano que vem.
e isso tende a ditar o tom do mercado, especialmente no mercado de fundos imobiliários, que está muito ligado a esse fluxo de renda fixa para renda variável e está muito sensível a esse ponto. Então, óbvio, existe uma ótica na qual é necessário realizar talvez alguns ganhos ao longo do ano, mas também, como uma posição de médio e longo prazo, principalmente, até olhando para um cenário mais positivo em 2026, é interessante manter uma alocação consistente em FIIs, na nossa percepção. E o que você considera para novembro, né? Falando em oportunidades, mas também de realização de lucros. De repente, falando um pouco aqui dos próprios segmentos de fundos imobiliários, papel, tijolo. Então, Paulo, o que a gente tem feito nos últimos 2 meses é justamente verificar se há oportunidade de realização de ganhos, realização de lucros, e encontrar novas oportunidades nesse meio tempo. Para encontrar novas oportunidades, nós, de fato, entramos em nichos mais específicos, fundos eventualmente com uma liquidez mais restrita, ou teses talvez até mais arrojadas, é claro, com um nível de risco adequado para o nosso perfil e principalmente para os clientes, né? Então, o que a gente fez nessa última virada de mês foi a saída do Mauá Recebíveis, o MCCI 11, que entrou no início da nossa carteira e teve um rendimento de mais de 30%, e a entrada do RBR High Grade, o RBRR11, que é um fundo de alta qualidade de crédito. No entanto, devido a algumas questões pontuais, sofreu um pouco nesse último mês e hoje está com desconto ao valor patrimonial na ordem de 9%. Na nossa percepção, por mais que no curtíssimo prazo exista alguma resistência, o fundo aí tem alguma volatilidade, entendemos que é uma entrada pontual muito interessante até de olho para 2026. O fundo, nesse nível de desconto, na nossa percepção, entrega uma TIR real de IPCA mais 10 ao longo dos próximos 10 anos, 3 anos, desculpa não, ao longo dos próximos 3 anos, e isso justifica a entrada na carteira no lugar do MCCI, que é um fundo que a gente continua gostando, aprovamos muito bem a gestão da Mauá, mas essa é uma troca pontual dado o perfil tático da carteira. Então, eventualmente, com esse olhar mais tático, um olhar mais aprofundado, conseguimos encontrar oportunidades que estejam adequadas ao nosso nível de risco. E vale lembrar, para investir direto na carteira das Top Picks, só acessar o link da nossa descrição do vídeo aqui, totalmente de graça para você. Ações internacionais para investir agora em novembro. Já estou aqui com Enzo Pacheco, responsável pela carteira de BDRs da Empiricus Research. Enzo, mais uma vez aqui com a gente, tudo bem? Tudo certo, Paula. Muita coisa para a gente comentar dos cenários internacionais, como sempre, né? Como tem sido nesse ano de 2025. É verdade, começando por Big Techs, que divulgaram seus resultados, impulsionaram os principais índices lá em Nova York. Comenta pra gente o que tem impulsionado essas grandes empresas de tecnologia. Outubro a gente teve uma discrepância importante na performance dos índices, calcada principalmente nas empresas de tecnologia, ainda especialmente nas Big Techs, né? Quando você olha o índice das 7 magníficas valorizando quase 4%, enquanto o S&P valorizou cerca de 2%, o dobro. Então, de fato, os investidores voltando com certa vontade para comprar esses papéis. E aí, como você comentou, né, a gente teve a temporada de resultados, todas elas soltaram bons números, acima das expectativas dos investidores. E aí, quando a gente olha por segmento de atuação, acho que o principal vetor de crescimento continua sendo computação em nuvem, cloud computing que a gente fala. Então você tem a Amazon com a AWS, você tem a Microsoft com o Azure e você tem o Google com o seu Google Cloud. Então esses 3 vetores que os investidores veem como uma oportunidade de crescimento muito importante para os próximos anos, apresentaram taxa de crescimento acima do que era reportado até recentemente, mostrando que a demanda por produtos e serviços nesse segmento continua forte. Então a gente fala, o investimento em data centers vem aumentando trimestre após trimestre, essas empresas também anunciaram aumento dos investimentos, né? O Google, trimestre passado, já tinha aumentado de 75 para 85 bilhões no ano de 2025, e nesse resultado agora aumentou para 91 bilhões de dólares, o que ele vai gastar nesse ano. E a perspectiva é que gaste ainda mais no ano que vem. Mesma coisa com Meta, mesma coisa com Amazon, Microsoft, por aí vai. Então, assim, você tem, por um lado, resultados muito bons, mas com uma necessidade muito grande ainda de investimento. Quando a gente olha a performance das ações, a principal ação que sofreu com esse medo de quanto vai ser investido e quanto vai ter de retorno foi Meta, que inclusive está na nossa carteira mensal, a gente acabou sofrendo uma queda significativa no mês, mas eu acho que até a resposta dos investidores foi um pouco exagerada, porque quando você olha o release da companhia em relação ao seu resultado, ela falou, olha,
para a gente conseguir ter uma diferenciação no produto, do nosso produto, a gente vai ter que investir ainda mais para a infraestrutura no ano que vem. E esse receio de como pode impactar o lucro no curto prazo acabou fazendo com que os investidores preferissem vender a ação, que também vinha valorizando 40%, 50% no ano, para poder esperar um pouco melhor essa sinalização de quanto de fato a empresa vai investir. Então a gente viu que tem essa reação um pouco exagerada do mercado, abriu uma oportunidade de a gente manter meta como uma das principais ações para novembro. Para além do cenário micro das empresas dos resultados corporativos, claro, o movimento geopolítico também impactando muito nos ativos de risco e principalmente o corte nos juros lá nos Estados Unidos. Como é que esse cenário macro, bastante incerto, como temos visto em 2025, mas que continua para o resto do ano, tende a impactar propriamente agora nas ações internacionais em novembro? Quando a gente fala de cenário geopolítico, eu acho que é interessante a gente dividir tanto no cenário doméstico dos Estados Unidos como no cenário internacional. No cenário internacional, eu levanto principalmente a questão da guerra comercial. O Trump ele anunciou alguns anúncios recentes ali, principalmente com a China, né, uma trégua ali momentânea em relação a minerais raros, a compra de commodities agrícolas. Então, isso parece que os investidores não se preocupam tanto neste momento. Do lado doméstico, você ainda tem, né, a paralisação do governo americano. Isso dificulta o dia a dia de diversas pessoas no país, né? Famílias de baixa renda que às vezes precisam de um benefício, funcionamento de aeroportos, mas isso também impacta a vida dos investidores com a falta de dados econômicos. Então, se a gente for lembrar, a gente não teve relatório de emprego do governo americano no começo de outubro, referente a setembro. O dado de inflação, que normalmente vem na segunda semana, só veio no final do mês, veio até um pouco acima do mês anterior, mas levemente abaixo das expectativas do mercado. Então, também, os investidores olharam esse copo meio cheio, né? A inflação ainda está perto dos 3%, mas não veio tão ruim. Talvez o impacto inflacionário das tarifas não tenha sido tão grande como a gente imaginava lá atrás. Só que agora, para o próximo mês, existe a possibilidade de a gente não ter a divulgação do relatório de inflação, porque como o governo americano está paralisado, os funcionários responsáveis pela coleta de dados não estão fazendo esse trabalho no momento. Então é capaz de a gente não ter o relatório de inflação e o relatório de emprego também, né? Por hora, parece que a gente não vai ter essa divulgação no começo do mês. E aí, isso vai afetar diretamente o trabalho do Fed. A gente teve a reunião do Fed agora em outubro. Conforme esperado, eles cortaram os juros, né, em 0,25 ponto percentual. Era algo amplamente esperado pelo mercado. Mas o ponto que ficou dessa reunião, a gente teve 2 votos dissidentes. Isso até foi algo que tem acontecido nas últimas reuniões, né? Se a gente for lembrar, 2 reuniões atrás, teve 2 votos dissidentes, algo que não acontecia desde a década de 90, a favor de corte de 0,25. Na reunião passada, você teve um voto dissidente, que foi do Myron, que foi o primeiro, indicado pelo Trump recentemente, que queria um corte maior, de 0,50. E agora, nessa reunião, você teve uma dissidência completamente distinta. Você teve o Myron, manteve essa visão de corte de 0,50, e você teve o Jeffrey Smith, que ele é o presidente do Fed de Kansas, que não quer o corte de juros. Porque tem essa questão, né? Se a gente não tem os dados econômicos no momento correto, a gente pode, né, porventura, a gente está cortando os juros enquanto a inflação continua aumentando, é como se a gente estivesse colocando gasolina na fogueira. Então, eu acho que a partir de agora você vai ter um escrutínio muito maior dos investidores dessas falas públicas dos membros do Fed para tentar entender qual vai ser a próxima decisão do colegiado, né? Tanto que após o anúncio, né, do Fed, lá, do Jerome Powell, com o corte de juros, ele falou abertamente na conferência com os jornalistas que o corte de dezembro não é algo totalmente não é algo que as pessoas devem esperar por completo. Ou seja, ele colocou em dúvida. Então, a curva de juros, que precificava algo como 90%, 95% de chance, caiu para 60%. Ainda assim, é um percentual, uma probabilidade importante, mas com o passar do tempo, se a gente tiver uma piora inflacionária, né, essa questão dos dados demorando ainda mais, talvez o Fed prefira segurar um pouco a onda e não cortar os juros em dezembro. Eu não acho que esse é o cenário básico, mas a partir do momento que esse cenário passa a existir, ele pode impactar os ativos de risco. E aí eu acho que isso, né, tem o potencial de impactar as ações. Se você não tiver o corte de juros, o mercado vai começar a precificar uma redução de corte de juros para 2026, e aí talvez você possa ter uma breve realização nas ações, por exemplo, né, porque desde o Liberation Day, os principais índices americanos estão valorizando ali entre 25% e 30%, calcado em parte com essa expectativa do corte de juros. Se ele parar, talvez a gente tenha ali um momento de
de realização nesses ativos. E olhando para novembro, como é que você selecionou, qual estratégia você utilizou para selecionar as ações internacionais? A gente manteve 2 das principais posições de outubro para novembro, né? Como eu falei, a gente manteve Meta como uma das maiores posições e Novo Nordisk também, é a dona lá do Ozempic, ela acabou sofrendo muito, acho que não teve um motivo muito claro para ter uma realização daquela magnitude. Você teve lá um anúncio da empresa em relação à possível aquisição de uma empresa americana. Os investidores normalmente penalizam, né? Porque acredito que a empresa pode pagar um pouco mais do que deveria, então isso impacta no curto prazo, mas eu ainda acho que a empresa tem uma capacidade de crescimento, um poder de marca muito importante nesse segmento de GLP-1, né, esses medicamentos voltados para obesidade, para diabetes. Então a gente manteve essas 2 posições. A gente adicionou uma terceira posição de maior convicção, que são as ações da AT&T, até para ter um balanço. A AT&T também sofreu muito, né? A AT&T é como se fosse a Vivo, a TIM aqui do Brasil. É uma empresa de telecomunicações. Então não é uma empresa que a gente espera um crescimento gigantesco, uma valorização absurda. Mas a queda de 10% num mês que também, de novo, não teve nada, soltou um resultado bom, acima das expectativas do mercado, parece que abriu uma oportunidade de investimento. E aí ela serve como contraponto, né? Se a gente tem Meta, que é tecnologia, Novo, que apesar de ser uma empresa mais tradicional, ainda está enfrentando alguns problemas em relação à sua reestruturação, então tem um perfil um pouco mais arriscado, eu preferi aumentar a AT&T para a gente ter um contraponto aí desses maiores pesos da nossa carteira. E você conferiu as principais recomendações da carteira para novembro, mas para investir diretamente na carteira do Enzo, só clicar no link da descrição. Chegamos ao último bloco do Onde Investir em Novembro para falar sobre o cenário de criptomoedas com Guilherme Prado da BitGet. Guilherme, obrigada pela participação. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Vamos falar um pouquinho de outubro, porque outubro costuma ser um mês muito bom para as criptomoedas, chamado ali Uptober, né? Pelo histórico, quando a gente fala aqui de ser um mês muito bom, então, para esse segmento. Mas esse mês passado não foi bem assim, o cenário foi um pouco diferente, né? Você pode explicar para a gente o que aconteceu em outubro que não foi um Uptober para as criptomoedas? Sim, eu creio que a gente ficou na expectativa do Uptober, o histórico Uptober. Eu creio que teve 2 episódios que marcaram um positivo e um negativo, e a gente não teve tanta força como os outros Uptobers. A primeira delas é que a gente teve um episódio macroeconômico, no qual a gente teve 20 bilhões de dólares liquidado no mercado cripto. Obviamente, muitas pessoas perderam dinheiro, muitas posições foram liquidadas no mercado de derivativos de criptomoedas. Logo, mesmo com uma projeção positiva macroeconômica de potencial corte de juros, nós não tivemos um Uptober, digamos, tão forte como foi historicamente. Por outro lado, um movimento muito importante das criptomoedas vem acontecendo durante 2025, a própria institucionalização e a entrada de empresas de cripto na própria bolsa norte-americana. Esse movimento tende a consolidar ainda mais o setor de cripto? Sem dúvida, a institucionalização e a entrada de empresas ligadas a criptomoedas e ao Bitcoin na bolsa, a maior bolsa de valores do mundo, ela tem um impacto muito positivo. Então, além da Circle, a gente teve a Gemini e tivemos Consensus, que são também outras grandes empresas no setor. Então, esse movimento, além de nós termos uma quantidade de ETFs sendo criados e uma volumetria de entrada de capital nesses ETFs, a gente com certeza tem mais clareza de regulação e isso se consolida de uma forma com que o governo também deu essa clareza. O próprio governo Trump, antes mesmo da eleição, ele já vinha acenando ao mercado cripto que ele estava favorável e a gente vê isso se consolidando ao longo do ano. Essa consolidação, ela pode se traduzir, de repente, em mais previsibilidade ou menos volatilidade quando a gente fala aqui em termos de preço das criptomoedas? Com certeza.
além do Genius Act que a gente teve, que foi uma mudança de paradigmas no mercado de stablecoins, que basicamente é a emissão de tokens atrelada ao título do Tesouro Americano, a reserva de valor, a tese de reserva de valor do Bitcoin ficou muito mais clara. Então, com isso, nós vemos sim uma maior quantidade de clientes institucionais ou de entrantes institucionais, vamos chamar de clientes, mas de entrantes institucionais no mercado cripto e uma consolidação desse volume nessas instituições e empresas globais e, com certeza, uma redução da volatilidade justamente do Bitcoin, que é o maior criptoativo. Então, reduzindo a volatilidade do Bitcoin, nós, consequentemente, também temos de ver uma redução e uma maturação, uma redução de volatilidade no mercado todo e uma maturação no mercado. E pensando em termos de valores, claro, a gente está falando aqui onde investir em novembro, mas claro, o investidor já deve estar olhando para 2026, pensando nesse período até lá. Como é que devem andar as criptomoedas no sentido de gatilhos positivos, gatilhos negativos, o que tende a ser mais provável para Bitcoin e outras criptos? Bom, como nós vemos um Bitcoin lateralizado nesse Q4, sim, nós temos algumas incertezas políticas ao redor do mundo, principalmente de uma política americana de um pouco mais de incerteza devido à política, vamos dizer, a forma como o Trump vem fazendo negócio ao redor do mundo, vou colocar dessa maneira. Então, a gente pode ter algumas surpresas, tanto positivas quanto negativas. Então, a zona de preço, eu não acredito que ela ultrapasse os 150. Mas isso também não é apenas uma opinião minha, são os analistas que dizem que é muito improvável que passe dos 150 mil dólares. Ao mesmo tempo, existe uma improbabilidade de cair a menos que 100 mil dólares, a não ser que a gente tenha algum episódio mais forte, tanto no mercado global quanto relacionado à China, relacionado aos Estados Unidos, que vem impactar o preço, principalmente do Bitcoin. Lembrando que, sim, as análises on-chain elas são importantes, mas também nós temos um fator macroeconômico muito mais forte com a entrada do mercado institucional. E a gente falou agora sobre Bitcoin em termos de oportunidades em outras criptomoedas. O que está no seu radar? Bom, obviamente, eu sempre falo, quem não tem Bitcoin na carteira, compre. Faça compras regulares, o famoso DCA, Dollar Cost Average. Então, você compra pouquinhos, periodicamente, alguns satoshis por semana, por mês, o que o seu apetite arrisca ou o que o seu bolso pode. Segundo, eu creio que a gente tem uma perspectiva muito boa para o Ethereum, até mesmo porque ele tem uma grande importância no mercado. Nós vemos vários institucionais entrando no Ethereum, fazendo até tesouraria do Ethereum, como é feito com o Bitcoin. Então, é um ativo bastante importante, um criptoativo bastante importante. Além disso, se você olhar o mercado, qual é a tese no mercado de criptoativos que mais forte, vamos colocar assim, mais forte é a própria bolsa de cripto, né? O trade. Quando nós olhamos uma perspectiva de crescimento no mercado, nós vemos o crescimento de corretoras descentralizadas, os famosas DEX, Decentralized Exchanges. E com o esforço de levar mais pessoas até a fazer a autocustódia e fazer o trade de derivativo nessas exchanges, muitas delas têm os mecanismos chamados de airdrop. Ou seja, você utiliza a corretora, você ganha uma série de pontos porque você está utilizando aquela corretora e aquilo se transforma em um token com o tempo.
o mercado de airdrop ele é muito famoso no mercado cripto. E então, se você juntar o mercado de airdrop junto com o mercado de corretoras descentralizadas, nós já vimos, na verdade, 2 episódios ou 2 casos consolidados onde pessoas ficaram multimilionárias com isso, que é a Hyperliquid e a Aster, que inclusive se você acompanha o Twitter, você vê que o CZ se envolveu bastante nessa polêmica ou nessa dinâmica, vou colocar dessa maneira. Então, eu olharia como investidor para as finanças descentralizadas, obviamente para o movimento de liquidez crescente das Decentralized Exchanges, nas DEXs, a oportunidade de farmar os pontos e potencialmente ganhar dinheiro com isso. Mas, além disso, também olhar os outros protocolos de finanças descentralizadas, onde você tem a custódia do seu dinheiro e você consegue fazer empréstimo, você consegue emprestar o seu capital e ganhar com isso também. Então, existe um yield interessante e eu creio que mais e mais o mercado de cripto vai se maturando da maneira como ele vem se maturando de uma forma geral, ele também vai se maturar nas finanças descentralizadas com a entrada dos institucionais também. Como colocar em prática essa decisão do investidor em investir em criptomoedas? Como ganhar dinheiro ali na prática mesmo? Bom, existem várias formas, porém, a forma mais interessante hoje é com trade de criptoativos. Sendo assim, as corretoras criaram produtos para que ele não seja tão complexo. Então, pessoas como eu e você, que não somos traders, podemos ganhar e ter uma rentabilidade interessante com o trade. Dessa maneira, existem produtos como o nosso da BitGet, chamado de SharkFin. Basicamente, você não perde o seu dinheiro principal. Imagina que você colocou 10 mil reais e ele está num robô de trade. Então, existe ali um parâmetro de compra e venda em uma faixa de preço, onde ele vai comprar o ativo quando ele estiver interessante e vender também quando subir. Então, naquela faixa de preço, você tem uma rentabilidade possível. E funciona para qualquer criptomoeda? Existem algumas. Eu, particularmente, acredito que algumas são mais importantes no quesito liquidez. Então, você tem USDT, BTC, Ethereum e algumas outras, por exemplo, Solana, que também é muito importante, e ela tem uma liquidez um pouco maior. Ou seja, você tem mais capital desses criptoativos na corretora. Esses são os que eu recomendaria você iniciar. E existe um valor mínimo? Eu acredito que o valor mínimo é de $100. Já com $100 a gente Você já consegue mexer no robô, então, e Sim, manter esse valor e ali ganhar com a compra e a venda, então, do ativo. exatamente. Maravilha. Porém, quanto maior o capital, é melhor você vai ter ali o seu retorno, né? Como qualquer outro tipo de investimento. E você paga alguma taxa ou alguma mensalidade para usar? Não existe mensalidade. A taxa, apenas a taxa que nós chamamos de maker e taker fee, que é a taxa cobrada pela corretora na hora de se fazer aquele trade. E como fazer? Como utilizar o SharkFin? É muito simples. Você vai entrar na corretora, você vai buscar, tem uma barrinha de busca ali, SharkFin. Aí você vai olhar e vai conseguir achar os ativos ou melhor, as estratégias com os ativos, como eu havia dito, Bitcoin, Ethereum, Solana, onde você consegue começar a trabalhar. Então é muito simples. Se você não tem uma conta na BitGet, você abre uma conta. Se você já tem uma conta, é só você ir lá na busca e olhar SharkFin e você já vai olhar a sua estratégia ali e você vai poder alocar o seu dinheiro que você depositou na corretora. Esse foi o quadro sobre criptomoedas do Onde Investir em Novembro. Guilherme, mais uma vez, obrigada pela participação da BitGet. Muito obrigado. Você confere agora o recado do nosso patrocinador do Onde Investir em Novembro.
Você acabou de assistir ao painel sobre criptomoedas com oferecimento da BitGet, uma das maiores exchanges de cripto do mundo. E se você gostou das recomendações dos especialistas que participaram desse painel, aqui vai uma boa notícia. Durante o mês de novembro, a BitGet liberou um presente especial para os telespectadores do Onde Investir. Ao comprar R$600 em Bitcoin na BitGet, você terá a chance de concorrer a um iPhone 17 em um sorteio promovido pela corretora. E tem mais! Ao concluir a negociação em Bitcoin, o usuário ainda recebe R$15 de desconto nas taxas da plataforma. Vale lembrar que com a BitGet você pode comprar, vender, guardar e ganhar criptomoedas. São mais de 800 criptoativos disponíveis para o investidor. Para aproveitar essa promoção, basta clicar no link da descrição deste vídeo ou escanear o QR Code que está aparecendo na sua tela. Esperamos que você faça um bom proveito dessa oportunidade. E assim a gente encerra mais uma edição do Onde Investir, com os destaques e oportunidades que podem fazer a diferença na sua carteira neste mês. Vimos boas chances nas ações, nos dividendos consistentes, nos FIIs mais defensivos, na diversificação internacional e também no mercado mais volátil das criptomoedas. Gostou das análises? Curta o vídeo, compartilhe e ative o sininho para não perder as recomendações do mês que vem. A gente se vê no Onde Investir em dezembro.